Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios do universo, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Objetos voadores não identificados sempre rondaram as crenças populares. Hoje vamos conhecer melhor essa história. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Objeto voador não identificado, OVNI ou UFO. É um objeto ou luzes, vistos no céu, ou ocasionalmente em terra ou sob o mar, que não consegue ser identificado pelos observadores com os meios de exame ao seu dispor. A maioria dos relatos de OVNIs, depois de investigados, são identificados como fenômenos mundanos ou naturais. Para uma parcela entre 25% e 30% dos casos estudados, não é encontrada explicação. O termo é amplamente usado para alegações de observação de aeronaves extraterrestres, mas não existe ainda evidência científica para suportar a ideia de uma origem extraterrena. Definição: o relatório Condon, publicado em 1968 por um grupo de pesquisadores da Universidade do Colorado, sob direção científica do físico nuclear Dr. Edward Condon e financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos USAF, definiu o OVNI como sendo um estímulo que provoca um relato, por um ou mais indivíduos, de algo visto no céu, ou um objeto considerado capaz de voar, mas pousado na Terra, que o observador não consegue identificar como tendo uma origem natural vulgar, parecendo-lhe suficientemente enigmática a ponto de comprometê-lo a fazer um relatório à polícia, autoridades governamentais, imprensa, ou talvez a representantes de organizações privadas devotadas ao estudo de tais objetos. História: observações de objetos voadores invulgares têm sido relatadas ao longo da história. Alguns episódios bíblicos, como por exemplo as visões do profeta Ezequiel, são interpretados por alguns ufologistas, como episódios de encontros com OVNIs. Jacques Cornaus e Christiane Piens acham isso talvez um claro abuso de interpretação. Não podemos ver extraterrestres a intervir em todo lado. Os dois autores anotam que tais escritos estão pesadamente carregados de símbolos, e de qualquer modo, milênios depois, é demasiado tarde para saber o que realmente se passou. Em contrapartida, aceitam melhor a possível origem extraterrena dos Vimanas, terríveis engenhos armados descritos em alguns textos sagrados da Índia. Qualquer que seja a sua verdadeira natureza, tais fenômenos ao longo da história têm sido considerados como acontecimentos sobrenaturais, demônios, anjos, ou outras figuras ou sinais religiosos. A historiadora de arte Daniela Giordano aponta para muitas pinturas e objetos medievais que mostram alguns objetos incomuns no ar. Ela reconhece que muitas dessas imagens são difíceis de interpretar, mas comenta que alguns dos objetos são espantosamente semelhantes aos avistamentos de OVNIs de tempos mais recentes. Encontros imediatos, classificação. Observações relativamente distantes. Luzes noturnas. A testemunha observa um ponto luminoso ou fonte extensa. Discos diurnos. A grande maioria das observações diurnas se referem a objetos de aparência metálica, discoidais, ovais, às vezes cilíndricas. Radar e radar visual. O radar é a fonte primária de informação, mas a observação visual concomitante traz maior importância. Observações relativamente perto. CE 1. Encontros imediatos do primeiro grau, não há interação com a testemunha ou o ambiente. CE 2. Encontros imediatos do segundo grau, a interação entre o OVNI e o ambiente, como no sistema de ignição de um automóvel, queimaduras no solo, ou efeitos físicos em plantas, animais e humanos. CE 3. Encontros imediatos do terceiro grau, ocupantes do OVNI, com aparência humanoide ou não, são relatadas. Geralmente não há contato direto ou comunicação com a testemunha. Por fim, nos anos recentes, incidentes de custódia foram relatados. Fraudes. No Brasil, o primeiro grande caso jornalístico envolvendo um OVNI nasceu sob o estigma da fraude, no ano de 1952. Um OVNI teria sido observado e fotografado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por um conhecido jornalista e outro também conhecido fotógrafo. Uma extensa matéria com as fotos foi publicada na extinta revista O Cruzeiro e causou grande repercussão nacional.
A própria aeronáutica brasileira chegou a dar crédito à história, mas análises das fotografias demonstraram que era uma montagem. Em 1958, fotógrafo Almiro Baraúna teria tirado 4 fotografias de um OVNI sobrevoando a Ilha da Trindade, a bordo do navio da Marinha Almirante Saldanha. As fotografias foram publicadas pela revista O Cruzeiro, causando grande polêmica. Em 2010, ao programa Fantástico, da Rede Globo, a publicitária Emília Bittencourt, amiga de Baraúna, relatou que ouviu do próprio serem montagens. Em 2011, Marcelo Ribeiro, também fotógrafo e sobrinho de Almiro Baraúna, revelou que ouviu de seu tio como teria produzido as montagens em seu laboratório caseiro. Fraudes foram perpetradas em muitos países. Durante a onda ufológica de 1954 na França, na cidade de Bélesta, um grupo de jovens à época construiu um artefato com um aro de bicicleta e lâmpadas presas a ela, que, utilizada na escuridão, se tornou um OVNI noticiado por todo o país. Existem as fraudes modernas, como casos de adulterações de fotografias efetuadas com a utilização de programas de edição de imagens. Em 2007, um vídeo de OVNIs em sobrevoo baixo sobre Palmeiras fez grande sucesso nas redes sociais ufológicas. Era o vídeo dos OVNIs do Haiti, que foi posteriormente assumido como fraude pelo autor, um profissional da computação gráfica. Durante a onda ufológica belga de 1989 a 1990, uma fotografia da maquete de um OVNI triangular supostamente tirada na cidade de Petit-Rechan correu o mundo, virando até capa de livro. O autor da foto assumiu fraude em 2011. O caso Roosevelt, ou incidente em Roosevelt, se refere à recuperação, em julho de 1947, dos fragmentos de um balão em um rancho próximo à cidade de Roosevelt, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Em 8 de julho, o primeiro comunicado à imprensa feito pela base aérea local afirmou ter recuperado um disco voador. Pouco depois o exército se retratou afirmando que teria sido um balão meteorológico comum. Por fim, revelou tratar-se de um balão sonda do projeto Mogul. O interesse sobre o caso era pouco até os anos 70, quando ufólogos começaram a formar variadas teorias da conspiração, misturando relatos de épocas diferentes, e afirmando que uma ou mais naves extraterrestres se haviam despenhado, e que os tripulantes alienígenas haviam sido recuperados por militares que depois encobriram a situação e tentaram esconder o que realmente tinha acontecido. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório identificando o objeto despenhado como um balão de vigilância de testes nucleares do projeto Mogul. Um segundo relatório da Força Aérea, publicado em 1997, alegou que as histórias de corpos de extraterrestres provavelmente resultaram da queda de bonecos de ensaio, crash test dummies, a partir de altitudes elevadas, em 1953, vários anos depois do acontecimento. O incidente de Roosevelt continua a ser do interesse da mídia popular, e persiste a criação de teorias da conspiração em torno deste caso. Já foi descrito como o caso mais conhecido, mais investigado e o mais desmascarado envolvendo OVNIs. Área 51. A instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecida geralmente como a Área 51, é um destacamento remoto da Base Aérea de Edwards, dentro da Área de Teste e Treinamento de Nevada. De acordo com a Agência Central de Inteligência, CIA, os nomes corretos para a instalação são Aeroporto Homem e Lago Groom, embora o nome Área 51 seja usado em um documento da CIA da Guerra do Vietnã. O espaço aéreo de uso especial em torno do campo é referido como Área Restrita 4808 Norte, R. 4808N. O objetivo principal atual da base é publicamente desconhecido, contudo, com base em evidências históricas, ela provavelmente apoia o desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais e sistemas de armas. O intenso sigilo em torno da base a tornou tema frequente de teorias de conspiração e um componente central para o folclore que envolve objetos voadores não identificados, OVNIs. Embora a base nunca tenha sido declarada como secreta, todas as pesquisas e ocorrências na área são informações confidenciais. Em julho de 2013, após um pedido do Freedom of Information arquivado em 2005, a CIA reconheceu publicamente a existência da base pela primeira vez, ao detalhar a história e a finalidade da instalação. A Área 51 está localizada no condado de Lincoln, na parte sul de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, 134 quilômetros ao noroeste de Las Vegas. Situado no seu centro, na margem sul do Lago Groom,
está um grande aeródromo militar. O local foi adquirido pela Força Aérea de Estados Unidos em 1955, principalmente para o teste do voo do Lockheed II. A área em torno da Área 51, incluindo a pequena cidade de Raquel Estrada Extraterrestre, é um destino turístico popular. No próximo episódio, vamos aprender mais sobre as galáxias, tudo sobre nossa Via Láctea e suas vizinhas. Te esperamos no próximo encontro. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.